Glória a Deus. Por gentileza, abra a sua Bíblia em 1 Coríntios, no primeiro capítulo, 1 Coríntios 1. Eu vou compartilhar uma palavra brevemente com você. E aí gostaria de orar com a igreja e orar com cada um de vocês. Não sei quantos aqui receberam, ou se foi distribuído na entrada, foi distribuído um marca-página? Não? Então, na saída, por gentileza, pegue lá o seu marca-página. Ele deve estar lá à sua disposição. Vou pedir para a equipe de serviço lá olhar e distribuir na saída. Aqui você tem de um lado seu presente aqui para você dos 22 anos. Aqui de um lado você tem um guia devocional. Nós estamos aí lendo o livro de Atos, né? Hoje lemos o capítulo de número 8. E aqui você tem algumas instruções de como fazer a sua devocional. Perguntas breves, pequenas orientações para que você possa colocar na sua Bíblia e sempre ter aporte para que você possa fazer a sua devocional. E no outro lado você tem uma pequena explicação sobre como a igreja funciona. Com esse lado aqui você explica tudo o que acontece na igreja. Então, leia isso aqui que você vai ver. 1 Coríntios 1, o versículo de número 9. 1 Coríntios 1, 9. Diz assim: Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão do seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Antes de iniciar o trabalho da Comunhão Cristã Shalom, eu acompanhei uma vez o pastor Pio Carvalho. Ele dava cobertura a uma igreja lá em São Paulo. E nós fomos lá visitar essa igreja. O nome dessa igreja era Comunhão Cristã nos Jardins. E eles traduziram do inglês a palavra Christian Fellowship, que é comunhão cristã, que é muito usado nos Estados Unidos e aqui no Brasil não era muito usado. Tanto o pastor Pio como eu, nós gostamos bastante do nome Comunhão Cristã. E a partir dali, quando houve a possibilidade de se estabelecer a Comunhão Cristã Shalom, nós usamos esse nome para identificar a igreja. Então a palavra comunhão, ela é muito presente na vida da igreja. Quando você lê esse texto aqui, no versículo 9, ele começa dizendo que Deus, ele é fiel. Deus, ele é fiel. A palavra fiel significa verdadeiro, significa comprometido, digno de confiança. Ele prometeu e ele vai cumprir o que fala. Interessante que Deus, quando ele se identifica como fiel, e ele não está se identificando com a torcida do Corinthians, não, viu, Pedro? Tem a ver com a característica dele, a identidade dele. Ele é fiel. Deus não precisa se esforçar para ser fiel, porque ele é fiel. Ele é assim, é a sua natureza. Ele não precisa se exercitar e fazer exercícios para se treinar na fidelidade. Ele é assim que ele é. É a natureza. Num exemplo bem esdrúxulo, você não precisa treinar o seu cachorro para latir, ou precisa treinar ele para latir. Não, por que ele late? Porque ele é o cachorro. Por que o gato mia? Porque ele é gato. A natureza, ela determina como nós agimos e como nós tratamos as coisas. Deus, ele é fiel, e por natureza ele é fiel. Não passa na cabeça de Deus, e ele nem sabe o que é não guardar uma palavra. Se ele disse algo que ele vai fazer, então, se ele disse, já está feito. Às vezes só demora o tempo certo para as coisas acontecerem, mas Deus, ele é fiel. E ele não muda. Ele, como eu disse, ele não sabe o que não é ser fiel. Ele não sabe ser infiel. A natureza dele é. Tem um texto que nós temos lá na carta de Timóteo que diz assim: mesmo se nós formos infiéis, não, Deus, ele é fiel. Mesmo se nós formos infiéis, ele sempre vai ser fiel. É a marca dele, é o jeito dele ser. No texto que o pastor Marcos leu sobre as mães, dificilmente uma mãe esquece o seu filho. Hoje em dia, nós olhando um pouquinho ao nosso redor, nós vemos nas notícias que existem algumas mães que abandonam seus filhos. Mas pela natureza da mãe, ela sempre vai proteger o seu filho. E muito mais, a palavra de Deus diz ali, ele vai ser fiel, ele vai cuidar dos seus filhos.
Ele não abandona, Ele não perde de vista, Ele é fiel. Ele, ao olhar a sua vida e ter dito uma palavra sobre a sua vida, Ele vai cumpri-la. Nem passa pela cabeça de Deus que Ele não vai cumprir uma palavra que Ele deu para a sua vida, porque Ele é fiel. E a fidelidade, ela é um fruto. Dificilmente nós aprendemos a ser fiéis. A natureza pecaminosa do ser humano, ela é de infidelidade. A nossa natureza, o nosso natural é ser infiel. E Jesus, ele rasga isso quando ele diz: só um pensamento já te marca como infiel. Só um sentimento já é marca de infidelidade. Nem um pensamento, nem um sentimento de infidelidade passa por Deus, porque Ele é fiel. E para obter a natureza de Deus, nós precisamos, o que diz a Bíblia, nascer de novo. Nós precisamos receber essa natureza. Não dá para cumprir as coisas que Deus fala e que Ele é e que Ele pede de nós por esforço humano. Eu preciso ser transformado, como ontem foi ministrado aqui, eu preciso receber um novo coração, uma nova natureza. Sem essa nova natureza eu não consigo ser fiel. E aí você pega os dons, o fruto do Espírito, e você vai encontrar lá o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. A fidelidade, ela é um fruto da natureza. É um fruto da natureza do Espírito Santo na sua e na minha vida. Se eu fico me treinando para ser fiel, eu vou conseguir. Mas sempre vai faltar aquele último metro. Sempre eu vou ter aquele sentimento: eu morri na praia. Eu não consegui. Porque a minha natureza sempre vai me trair. A natureza humana. A natureza que decidiu se separar de Deus. Eu preciso de um novo nascimento. Eu preciso do agir de Deus na minha vida. Eu preciso da natureza de Deus em mim para ser fiel. E aí é natural sermos fiéis na nossa caminhada. É interessante que parece que quando ele diz aqui: Deus é fiel, pelo qual fosse chamados à comunhão do seu Filho, parece um tanto desconexo. Mas sem a comunhão, sem a fidelidade, não existe a comunhão. E eu preciso da comunhão para ser fiel. E Deus nos chamou para a comunhão. A palavra comunhão, você já deve ter visto em alguns lugares escrito a palavra grega koinonia. A palavra grega significa comunhão, koinonia, é comunidade, participação em conjunto, ter em comum, harmonia de modo de sentir e de pensar, o identificar-se, compartilhar as mesmas coisas, ter em comum. Na minha cabeça mais simples, para mim ter comunhão é ter algo em comum, é ter alguém em comum, é ter a natureza dele em comum, que nos gera comunhão com o nosso Pai Celeste. Eu só posso ter comunhão com Ele quando a natureza dele se manifesta em mim, na minha vida, no meu espírito, e a partir dali eu posso ter uma comunhão íntima, preciosa com Ele. E você tem um chamado, e você tem um chamado pelo nome. Deus tem te chamado, e Ele te conhece pelo nome, não é pelo apelido, não é por qualquer outra designação. Ele te conhece pelo nome, porque o seu nome é a sua identidade. Ele te conhece profundamente, mas no âmago do seu ser. Ele conhece quem você é. E Ele diz: vem para a minha comunhão, participa comigo. Você tem um chamado. Desde antes da criação do mundo, Deus já conhecia o teu nome. E Ele, desde antes da criação do mundo, já te estabeleceu para você viver a comunhão com Ele. E ser um com Ele. Ter a natureza do próprio Deus se manifestando dentro da sua vida. Em sua vida, em seu espírito. Nós somos chamados à comunhão. Eu poderia citar aqui algumas coisas que nós temos em comum, mas o que mais marca, o que nós temos em comum é o chamado de sermos chamados de filhos, filhos de Deus. E um filho tem a natureza do seu pai. O DNA de Deus, quando você entrega a sua vida a Ele, se manifesta aí na sua vida. Você pode dar uma glória a Deus por isso?
a própria natureza de Deus. As virtudes dele começam a se manifestar na sua vida. Por isso que quando você se depara como filho de Deus com a infidelidade e você é tentado para ser infiel, no seu espírito há uma coisa que faz, eu não consigo isso, eu não quero isso na minha vida, não, eu quero é ser fiel. É o grito do Espírito Santo, é a natureza de Deus se revelando na sua vida, rejeitando a infidelidade e absorvendo. Eu quero ser e eu sou uma pessoa fiel. Eu sou fiel à minha esposa, eu sou fiel aos meus irmãos, eu caminho junto com o Senhor Jesus, eu sou fiel a Ele, porque é minha natureza, a natureza de Deus que Ele deposita agora na minha vida é de ser fiel. Tanto que a igreja, os seus membros são chamados de fiéis. Porque tem essa marca, essa natureza de Deus, essa virtude de Deus dentro deles, se manifestando dentro deles. Nós poderíamos falar outras coisas, mas eu não vou me estender. Nós somos templo do Espírito Santo. Nós somos em Cristo Jesus, como ele coloca aqui no versículo 5 desse capítulo de Coríntios. Nós somos enriquecidos em todas as coisas. Deus, ele olha para nós e tudo que é dele é seu, e a própria natureza dele, ele deposita na sua vida, para que tudo aquilo que ele é, você seja, e você conquiste como ele conquista e ele estabelece. Ele mesmo se manifesta na sua vida, e ele se diz, como Jesus diz, para que sejam um, como eu, Pai, sou contigo, que eles sejam entre si, e nós junto com eles, e nós façamos moradas, nós sejamos um, nós tenhamos comunhão. Nós temos esse chamado. E você tem essa marca na sua vida. Nós temos em comum a palavra de Deus, que é a nossa autoridade, o nosso balizador, o nosso padrão. A própria palavra de Deus, ela nos pertence. A palavra de Deus, ela não só está escrita na nossa mente, mas muito mais quando nós nascemos de novo. O próprio Espírito, o que ele faz? Ele marca essa palavra no nosso coração. E ao ler a palavra de Deus como um filho de Deus, essa palavra encontra um ressoar no seu espírito, um ressoar na sua mente do seu espírito. Essa palavra te alimenta, essa palavra te anima, essa palavra te renova, essa palavra te dá um novo ânimo, te dá conquista, te dá direção, porque a palavra de Deus, ela é sua. Como é de Deus, ela é sua, porque a herança sua pertence à sua vida, e ao ler essa palavra, você é fortalecido dia a dia na sua caminhada com Ele. Interessante que quando você olha, como nós estamos lendo o livro de Atos, o resultado da comunhão, dessa comunhão com Deus e dessa comunhão uns com os outros. O que aconteceu? Jesus, ele disse para eles, e nós festejamos isso na última quinta-feira, é o dia da ascensão do Senhor Jesus, que foi quinta-feira. Ele disse: esperem em Jerusalém, e porque vocês vão ser batizados no Espírito Santo. Eles tinham a orientação e eles tinham a promessa. O que eles fizeram? Eles foram para a oração. Eles perseveraram unânimes na oração, e eles ficaram ali em oração durante 10 dias. E o que aconteceu como resultado de estarem unânimes na oração? De terem um só sentimento, um só pensamento na sua oração. Foi um boom tremendo em Atos 2, que vai acontecer no próximo domingo. É o dia de Pentecostes. 10 dias depois, eles experimentaram Pentecostes, e todo aquele envolvimento, a comunhão deles, o que a comunhão gerou? Aproximadamente 3 mil vidas entregaram a sua vida ao Senhor Jesus. Houve um tremendo avivamento na cidade de Jerusalém. E eles perseveraram na oração. E você lê no capítulo 3, Pedro e João, eles vão para 3 horas da tarde para a oração, no seu horário de oração, na casa de oração. E quando eles estão a caminho, eles encontram um coxo, um paralítico de nascença, e eles olham para eles, e ele olha para eles, e eles recebem a inspiração do Espírito Santo e dizem: eu não tenho prata e ouro para te dar, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus te levanta. E ele se levanta, e eles experimentam ali um novo boom, no capítulo 3, no capítulo 4, toda a luta que eles têm. E aí pelo menos mais 2 mil pessoas se converteram. Então eles estavam em 120, foram para 3 mil, e agora mais 2 mil pessoas, eles foram para 5 mil pessoas. E é uma questão de dias que eles tiveram a experiência, porque eles andavam em comunhão. E sempre essa palavra comum, em comum acordo, ela vai estar presente, ela vai participando e demonstrando como a comunhão tem uma força tremenda em resposta da oração.
E o sinal, depois disso, diz assim, da multidão dos que creram, era um o coração e a alma, e ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Eles tinham essa comunhão, e eles pregaram a palavra de Deus com intimidade. No capítulo 5, acontece o que é comum. Eles tiveram uma luta tremenda com a liderança de Pedro. E houve uma confusão, um falatório dentro da igreja em relação à liderança e a maneira como Pedro estava dirigindo as coisas. E eles então se reuniram, tomaram uma decisão e reorganizaram a igreja. E a partir daquele instante, o que aconteceu? Muitos sinais, prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Os sinais, os prodígios, as maravilhas que aconteceram no meio da igreja foi o resultado da união. O que poderia ter sido, no capítulo 5, a destruição da igreja, porque havia um ataque direto, frontal com a liderança, aquilo foi sanado, eles andaram em comunhão, e sinais, prodígios, maravilhas aconteceram, a igreja, ela foi crescendo, ela foi avançando no projeto que Deus tinha estabelecido para ela. Concluindo, meus amados, Deus, Ele é fiel. E nós temos um chamado à comunhão, o de ser como Ele, e de servir como Ele. O servir é o resultado natural do ser como Ele. Não dá para ser um filho de Deus e não fazer nada, e olhar para o próximo e ficar indiferente, porque a natureza de Deus vai mexer com você, para que você olhe para o seu próximo e sirva a Ele com os dons que você tem, com aquilo que Deus depositou na sua vida, seja a começar com uma oração, ou por um abraço, ou por uma ação prática que você possa fazer, ou por uma palavra profética que Deus te dê para abençoar e servir aquela pessoa. Deus sempre vai lhe levar a servir, porque é a natureza dele. Como alguém disse, a pessoa mais inteligente que houve na face da terra, ela disse assim: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Inteligência emocional tem a ver com isso, em servir o próximo, em fazer o bem. E se você olhar para o seu empreendimento, se você olhar para as suas tarefas, se você olhar para dentro da sua família, o que vai fazer a diferença na sua vida sempre vai ser o teu coração de servo, o teu coração de olhar para as necessidades e servir, e fazer diferença, e cuidar do bem-estar das pessoas que estão ao seu redor. E assim o amor de Deus, que não é um amor platônico, que simplesmente se fala de sentimento, eu amo. Não, o amor sempre está ligado a uma ação. O amor não está ligado só ao sentimento. O amor de Deus sempre está ligado a uma ação, sempre está ligado a servir, porque é a natureza do próprio Deus. E como nós crescemos e nos tornamos como Ele é, como é que é essa dinâmica do Novo Testamento? A dinâmica que Deus estabeleceu é através da comunhão, é através do relacionamento. Nos 3 níveis: relacionamento com Deus, uns com os outros e com as outras pessoas que Deus vai acrescentando no nosso relacionamento. Como nós praticamos isso durante a semana? Na celebração, que nós desenvolvemos um relacionamento com Deus, nós viemos aqui para cultuar a Deus e ouvir a palavra dele. Nós vamos aos grupos familiares e nos relacionamos uns com os outros. E aí nós vamos para o serviço, seja o nosso trabalho, onde nós estamos envolvidos, seja o trabalho dentro da igreja, nós servimos o nosso próximo com o que Deus nos tem dado. E assim nós vivemos e vamos crescendo para chegarmos a uma maturidade em Cristo Jesus. Então, esta comunhão com o nosso Pai Celeste tem sempre por consequência olhar para o próximo e abençoar o próximo que está ao seu redor. E nós queremos fazer isso hoje, orar por você. Os pastores vão estar aqui. Nós queremos impor as mãos sobre você, não para exercer domínio, não para fazer qualquer outra coisa, a não ser servir a vocês com a nossa oração, fortalecer vocês com a nossa oração e abençoar a sua vida. Esse é o nosso desejo no coração, como igreja, de ser como Jesus e de servir como Ele. E nessa noite nós queremos fazer isso mais uma vez, e orar e abençoar a sua vida, para que você cresça nessa comunhão, nessa intimidade com Ele, e a natureza dele se revele poderosamente na sua vida. Vamos nos colocar em pé. Peço que a equipe de louvor venha aqui à frente.
Você que gostaria de receber uma oração, ser abençoado, pedir para que você venha aqui à frente, faça uma fila ombro a ombro, né? Não um atrás do outro, uma fila ombro, lado a lado, né? Para que nós possamos passar e orar por você e abençoar a sua vida. Pai Celeste, obrigado pelo privilégio de te conhecer, como aquele que é fiel. Esses 22 anos, o Senhor marcou a nossa vida com a sua fidelidade. Nunca nos faltou, mesmo passando por estreitos, a sua fidelidade sempre esteve presente. Quando eu pessoalmente achei que era o fim, o Senhor disse: agora é o começo de um novo tempo. Bendigo o nome do Senhor, ó Deus, que o Senhor sempre tem aberto portas, que o Senhor sempre tem manifesto o seu favor, o seu sobrenatural sobre as nossas vidas. Bendito seja o teu nome, Deus. Exaltado seja o Senhor pela fidelidade com que nós experimentamos ao Senhor dia a dia. E nessa noite, ó Deus, que essa tua natureza ela venha crescendo em nós, crescendo entre nós, que nós possamos crescer nesse chamado que o Senhor nos tem dado, a andarmos em comunhão, a sermos essa comunhão cristã que transmite a tua paz a todo aquele que se achega. Sim, ó Deus, nós declaramos sobre a comunhão cristã Shalom esse florescer, essa alegria nova, esse brotar de um coração cheio de prazer desta comunhão com o Senhor, esse prazer de ser um com o Senhor, de revelar ao mundo a tua própria natureza na nossa caminhada, no nosso serviço. Ó Pai, muito obrigado pelo seu agir na comunhão cristã. Bendito seja o seu nome por toda a semente que foi semeada e todas as vidas que foram tocadas, confessaram a Jesus como o Senhor de suas vidas nesse local e nesses 22 anos em tantos locais que passamos. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela colheita que tivemos. Obrigado, Senhor, pela colheita que estamos diante de nós. Uma palavra dita que não alcançamos em 22, em 2 anos vamos alcançar. E onde colocamos as nossas mãos, vai prosperar. E onde está plantado os nossos pés, esse lugar é nosso. Bendito seja o teu santo nome. Exaltado seja o Senhor. Recebe, ó Deus, nosso louvor e a nossa gratidão. Quero te convidar a adorar a Deus na fidelidade dEle. Você adora a Deus numa das características específicas dEle. O que acontece? O adorador se torna naquilo que Ele adora. Deus nos fez assim. E em Cristo Jesus hoje você tem essa liberdade. Quando você se achega a Deus e o adora na fidelidade, a fidelidade dEle, como que é transmitida no seu coração, e ela vem crescendo na sua vida. Isso vale para todas as outras virtudes, mas hoje quero te convidar a você adorar a Deus na fidelidade dEle. Enquanto nós cantamos, enquanto você recebe a oração, enquanto você está ali esperando e olhando, adore a Deus na fidelidade dEle. E perceba esta fidelidade dEle sendo marcada no seu espírito, na mente dEle, no sentimento dEle, a atitude dEle. Encha a sua vida nessa hora. Sim, Pai, bendito seja o nome do Senhor. Vamos orar, vamos abençoar.